Vamos viver à sombra de Einstein, de Gandhi e de tantos outros. Nós podemos acreditar. Não é difícil, a gente tem que ter clareza. Muito bem, então colocado isso, a gente não pode esquecer que o caminho direto não é racional, ele é um caminho de entrega. A grande estratégia qual é? É voltar-se para o divino que existe em nós. Porque quando a mente sintoniza com alguma coisa, ela cria uma ligação magnética com aquilo. Eu tenho que criar um liame magnético com a parte divina que está em mim. E quando eu faço isso, essa parte divina, ela reage sobre mim e começa a iluminar a minha mente. Tá? Tem uma passagem bíblica muito interessante que tocaram na túnica de Jesus. Ele falou assim, alguém tocou na minha túnica. Eu passei muito tempo sem entender por quê. Jesus, no meio da multidão, se encostando em todo mundo, alguém fala, tocaram na minha túnica? Qual que é o sentido disso? Tocar na túnica é o sentido de tangenciar o lado divino que existe em nós. Significa tangenciar o Cristo interno, a nossa natureza superior. Porque quando nós tangenciamos nossa natureza superior, nós nunca mais seremos o mesmo. O Cristo interno não abandona, a nossa natureza superior não abandona aquele que a tangenciou. Então, a grande estratégia do processo do caminho direto é voltar-se para o divino e o sagrado em nós. A nossa meditação, ela pode ser uma concentração do divino em nós. Esse processo mental, pelas próprias leis da natureza e da mente, cria um vínculo com a nossa fonte divina. E essa fonte divina nos irriga, nos fecunda. Então, os métodos, aí que vem o grande problema dos métodos. A pessoa que perde de vista essa conexão com a fonte, ela fica uma pessoa exímia naquela técnica, mas o seu desenvolvimento é muito pequeno. E aí passam-se os anos e as coisas ficam um pouco difíceis e a gente se desmotiva, né? Ou seja, muito ajuda quem não atrapalha. Deixe o sol brilhar dentro de cada um de nós. O processo seria mais ou menos assim. A gente se abre, se conecta a uma realidade superior. Ocorre um processo natural de transformação interna. Aí a mente serena. Quando a mente serena, mais a parte superior se manifesta. E é uma espiral crescente, né? Bom, então a grande reflexão que eu fiz na minha vida e trago para vocês é o seguinte: os métodos são importantes, os ensinamentos são importantes, mas eu tenho que ter realmente uma meta. Senão todo conhecimento passa a ser um entrave. Eu me encho de conhecimento, eu me encho de uma porção de coisa e depois a realização e a autorrealização não ocorrem. Esse livrinho aqui, que me ajudou muito, o Dias de Grande Paz, do Muniz Sadu. Muniz Sadu foi um teosofista que no começo do século passado teve contato com todos os grandes líderes. O Muniz Sadu conta toda a experiência dele com Ramana Maharshi, o guru do Paul Brunton, que o Paul Brunton relata no livro A Índia Secreta. É um livro muito inspirador. E o Muniz Sadu, ele fala todas essas coisas, o caminho direto, uma série de coisas, eu me baseei nele. E ele fala muito da experiência dele com Ramana Maharshi. Autocultura à luz do ocultismo. Como atua a consciência? Através de que meios pode o espírito realizar o supremo trabalho da evolução individual? Compreenda este processo neste livro em que I.K. Taine apresenta, em linguagem contemporânea, uma clara visão da consciência atuando através de seus veículos. Autocultura à luz do ocultismo é uma obra fundamental sobre teosofia, publicada pela editora Teosófica. Pedidos e informações, ligue grátis para 0800 61 0020. Eu quero falar de duas pessoas que falaram o tempo inteiro do caminho direto, Jiddu Krishnamurti e Ramana Maharshi. O Jiddu Krishnamurti a gente conhece, ele
não tenho nenhuma, tem uma foto dele ali de turbante, né? O Jiddu Krishnamurti, ele tem uma mensagem central, que é a autoobservação. Observar as emoções e os pensamentos sem se identificar com elas, como se fossem nuvens passando no céu. Pela autoobservação sistemática e desidentificando dos meus pensamentos e das minhas emoções, eu vou serenar a mente. Serenando a mente, aí o processo ocorre. Ele não perde muito tempo, Krishnamurti, dizendo de estados alterados de consciência. Mas o olhar sem julgar é Turiya, um dos estados da yoga, que é os estados de maior bem-aventurança, é quando você olha e não julga. Você vê a diferença, mas você não pontua, você não dá valor às diferenças que você vê. O maior mal da gente que nós chegamos cansados no fim do dia é que a gente passou o dia inteiro criticando tudo e a todos. A gente vê a diferença, mas a gente se envolve e põe o nosso valor, o julgamento. Turiya é um estado de perceber sem julgar. Então, Krishnamurti fala que pela observação sistemática, desapaixonada e desidentificada dos pensamentos e das emoções, a gente entra num estado, esse estado de libertação. O que vem depois ele não fala, mas é mais ou menos o que os outros falam. E o Ramana Maharshi, que é a minha experiência mais recente, ele fala do Vichara. O Ramana teve uma história interessante. Ele, com 16 anos, sentiu que ia morrer no quarto. Ele olhou para o corpo e falou, mas eu não sou o corpo físico. Ele entrou em estado letárgico, saiu dessa experiência e nunca mais foi o mesmo. Fugiu de casa e viveu 5 anos em Tiruva, na Malai, numa região do sudeste da Índia, e lá ele passou todos esses últimos 5 anos numa caverna em meditação sem falar. E uma senhora lhe dava comida, senão ele tinha morrido de fome. E o Ramana escreve o primeiro livro com 21 anos, chamado Who I Am, que é Quem Sou Eu. Essa Vichara, a autoinvestigação, consiste em você questionar a mente até o ponto que ela não consegue responder. Se você perguntar sistematicamente quem sou eu, esse eu que você pensa no começo que é Fernando, fulano ou Beltrano, ele vai indo para uma esfera mais profunda e a gente chega no eu verdadeiro. Então, por exemplo, eu estou no meu dia a dia, eu fico aborrecido com alguma coisa, eu diria, quem é que se aborreceu com isso? Eu dou uma pausa e falo, quem sou eu? Esse sistemático questionamento, ele esvazia a mente. E assim como Krishnamurti, a mente esvaziada e desapaixonada permite o processo acontecer. O Ramana fala umas coisas muito interessantes. Ele falava assim, o que não é natural não é permanente. E o que não é permanente não vale a pena ser procurado. O Ramana nunca ensinou nenhum método. Ele nunca ensinou pranayama. Ele era um yogi. O Krishnamurti foi ter com ele, vários líderes foram ter com o Ramana. Ele morreu em 1950, o Ramana. Nasceu em 1879 e morreu em 1950. O Sr. Geoffrey Hodgson, da Sociedade Teosófica, teve algumas vezes com ele. O Sr. Gandhi mandou várias cartas para ele. Ou seja, a Índia inteira visitou o Ramana. Dizem que haveria uma linhagem que seguia não Krishnamurti, Dakshinamurti, Shankara e Ramana. Todos eles ensinaram no silêncio. O Ramana não abria a boca. Ele não chegando dele, ele entrava em samadhi e arrastava todas as pessoas a samadhi. Ele mudava a vibração da mente das pessoas pela mudança da vibração da sua mente. Então, ele falava, se o que não é permanente não vale a pena ser procurado, não procure métodos complicados. O quem sou eu do Vichara, a gente faz no trânsito, faz tomando banho, faz em qualquer hora do dia. Né? Se quiser fazer movimentos complicados e ter uma saúde cada vez mais perfeita, faça. Isso não tem nada uma coisa que ver com a outra. E ele dizia o que todo o ocultismo fala, que existe um centro no coração do homem. O centro no coração do homem é a sede do ser, que eu chamei de princípio universal no começo. Esse centro no coração é o centro de consciência. E é desse centro onde surge o silêncio interior e a verdadeira transformação do homem.
Então, finalizando, nós conseguimos nos autorrealizar. Nós somos seres autorrealizados e agora a gente faz o que com isso?